A existência de tudo. Dentre várias formas de ilustrar os eventos primordiais da existência, escolhi a funcionalidade da energia elétrica. Mesmo sendo leigos no assunto, poderemos entender facilmente a complexidade que parecem ser os eventos primordiais. Saber os eventos primordiais é indispensável para compreender nossa existência e o desfecho das coisas, tanto pequenas e simples como a vida cotidiana, como as colossais e complexas como os ciclos da vida e eternidade. Antes de tudo, precisamos entender sobre o tempo e o infinito. O tempo. Há três tipos de tempo, por assim dizer. São eles: Aion, Kairos e Cronos. O Aion. O Aion é o não tempo, ou seja, a dimensão onde não há a percepção, contagem e necessidade do tempo. Nessa dimensão, o infinito é o padrão. Essa dimensão regida pelo Aion é a dimensão primordial, a dimensão que origina as outras dimensões. É nessa dimensão onde a existência se estabelece de forma primária e original. Na existência original, o infinito é o real padrão do que entendemos ser o tempo. Na verdade, o tempo é uma criação para delimitar outras dimensões. O tempo foi estabelecido na nossa dimensão, a terrena, física e material, com início e fim. Início e fim é uma lei que só é aplicável na nossa dimensão, pois a nossa dimensão, a terrestre, a física e material, foi criada com um propósito específico. Após a conclusão do propósito de nossa dimensão, a nossa existência retornará à dimensão original, onde não há tempo, onde o infinito é o tempo. Quando falo dimensão, estou me referindo ao espaço-tempo, não o espaço sideral, que é uma distorção do entendimento verdadeiro sobre o local onde estamos inseridos. Dimensão é um local onde uma forma da existência se expressa. Existem várias formas de existência. As três formas de existência que as pessoas já ouviram falar são corpo, que é físico e material, alma, que é o metafísico e abstrato, e o espírito, que é energia interativa. De fato, cada uma dessas formas ocupam um espaço-tempo onde se expressam. Esses locais, o espaço-tempo, na existência é melhor entendida pelo termo dimensão. Entretanto, não há só três dimensões. Assim como não há só três estados da matéria, o sólido, líquido e gasoso. Nossa existência pode ser manifestada em formas além das três dimensões conhecidas, que é o corpo, a alma e o espírito. Na verdade, podemos existir em todas as formas possíveis de existência, que são desconhecidas pela mente humana. Tal manifestação só será possível quando atingirmos ou retornarmos à dimensão original de nossa existência, também chamada de Reino Celeste. Diferentemente de como nos é proposital e erroneamente ensinado pelo sistema, os estados da matéria podem ser mais de 5. Além dos que já conhecemos, sólido, líquido e gasoso, existe o plasma, o éter, as frequências e outras formas ainda sendo estudadas. Assim como o tempo e as dimensões foram criadas para um determinado propósito, assim também todas as leis e regras gerais, como as da física e da química, por exemplo, foram criadas para um determinado propósito dentro de um período que chamamos tempo. No Aion, na dimensão primordial, a existência não é regida ou condicionada por leis e regras
que as demais dimensões estão condicionadas. É na dimensão primordial, no tempo Aion, que é codificado o código-fonte. É de lá que toda forma de existência é gerada e programada. O Kairos. Kairos é o tempo entre o Aion e o Cronos. É uma transição. Imaginemos um projétil disparado por uma arma de fogo em um espaço aberto, como o ar. Em determinado momento, esse projétil adentra em um espaço aquoso, água. No momento em que o projétil adentra no espaço aquoso, sua velocidade, força, temperatura mudam drasticamente. Nesse exemplo, o Kairos está representado por esse espaço aquoso. O projétil representa toda a forma de existência que, transitando do Aion para o Cronos, sofrerá deformação de suas características naturais. Assim como o projétil sofre alteração de velocidade, força e temperatura, assim também a forma de existência que transita os tempos sofrerá alterações em suas características originais. É no Kairos que se encontram os portais celestes. Buracos negros são considerados um destes portais de ligação entre Aion e Cronos. Kairos é como uma estação de trânsito celeste. Quem assistiu os filmes da Marvel, especificamente os do personagem Thor, lembrarão da Bifrost, um túnel metafísico que liga as dimensões no universo. Esse é um bom exemplo para entendimento. O Cronos. Cronos é o tempo delimitado na existência da dimensão terrestre. Tudo o que acontece dentro da dimensão terrestre está condicionada pelo tempo Cronos. O tempo Cronos foi instaurado através da criação e funcionalismo dos astros celestes, Sol, Lua, constelações e planetas. Estes astros, diferentemente como o sistema impõe, não estão em uma expansão sideral, universo. Todos os astros celestes estão confinados em uma estrutura colossal chamada domo, ou abóbada celeste, ou firmamento. O Sol e a Lua têm um curso e tempo definido dentro desse domo, funcionando como ponteiros maior e menor em um relógio. Igualmente, as constelações equivalem às casas das horas, conhecido como a Casa dos Zodíacos, e os planetas são como marcadores extraordinários de eventos específicos, assim como os lembretes e a função despertador de um relógio. O alinhamento ou combinações específicas desses astros servem para sinalizar os eventos cíclicos ou programados dentro dessa dimensão. Um dos eventos cíclicos é o cataclisma que a inversão do campo magnético da Terra ocasiona. Falaremos mais apropriadamente desse assunto adiante. O Cronos é configurado pela marcação dos dias, que marcam semanas, que marcam meses, que marcam anos, que marcam eras. Assim como a dimensão terrestre tem um tempo determinado, o Cronos também está com seus dias contados. À medida que se aproximam os eventos finais da dimensão terrestre, o Cronos sofre alterações. Essas alterações são percebidas quando analisamos o comportamento dos astros celestes. À medida que os astros celestes completam ciclos dentro de uma configuração específica e programada, o Cronos será desativado, dando início ao que as pessoas comuns entendem como apocalipse. Entendendo o que está sendo explicado nesse conteúdo, ficará muito fácil compreender cada parte das Escrituras Sagradas quando diz: o tempo será abreviado, 1000 anos é como um dia para Deus e um dia como 1000 anos. O firmamento, céus,
será encolhido como um pergaminho que se enrola. Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, partiu furioso contra as nações. No novo céus e terra não haverá sol, etc. Na verdade, o Cronos cumprirá sua função à medida que o relógio celeste demarcar o desfecho dessa dimensão terrestre, que se dará com a última inversão do campo magnético da Terra. Os céus e a terra serão abalados. Não haverá mais Cronos e todos os seres dessa existência serão reencaminhados para o Aion, para viverem outra forma de existência de acordo com a energia, espírito, desenvolvido na então dimensão terrestre. É importante saber que a existência de um ser só pode ser manifestada dentro da dimensão propícia. Por exemplo, a energia elétrica só pode ser conduzida por elementos condutores como água e o metal. A madeira não conduz a eletricidade. Para que a madeira sofra a interação com a energia elétrica, esta tem que ser transformada em outro tipo de energia, como a térmica, por exemplo. Quando a energia elétrica se transforma em energia térmica, ela poderá interagir com a madeira, que, recebendo a energia térmica, superaquecerá e queimará. Semelhantemente, nossa existência pode ser desenvolvida para tipos diferentes de energia, espírito. Se desenvolvermos para uma energia compatível à dimensão do Aion, poderemos interagir com a existência no Aion. Porém, se não desenvolvermos nossa existência para uma energia, um espírito compatível ao Aion, quando o tempo Cronos chegar ao seu fim, os incompatíveis com o Aion ficarão presos em outra dimensão, que não será a primordial, onde o Aion rege. A maneira de desenvolver nossa existência a um nível de energia compatível à dimensão primordial é praticando ações que geram, atraem energia positiva. Essas ações é o que as religiões chamam de caridade. O mundo chama de empatia. O Criador chama de amor. De forma oposta, quanto mais o indivíduo praticar ações que geram, atraem energia negativa, mais o indivíduo terá uma existência incompatível ao Aion, onde o reino primordial existe. O reino primordial é a fonte da energia positiva e lá não poderá existir carga negativa. Em suma, a dimensão terrestre onde o Cronos rege é a chance para que todos dessa dimensão possam ficar compatíveis para retornarem ao Aion, ao reino primordial.